Boa noite. Hã? Não. E nem tem como desligar as luzes porque senão desliga as chaves. Hã? Não, que... Ah, é? Aqui. Vamos começar cantando 212, já que hoje é o dia 7 de setembro. 212. Oi? É. Uma oração pela pátria. É. Já vieram ensaiando? 212. Divino Salvador, contempla com fervor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, e em nome teu agir com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. A gente quase não canta ele, né? Pelo menos no dia 7. Mais um? Vamos lá. Quem quer escolher? Qual? 203. Já refúgio a glória eterna. Eita. Formiga. Já refúgio a glória eterna. 203.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama o crente, a batalha já soou. O Senhor tomando a frente, multidões já conquistou. Alma maligna em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações Jesus potente com justiça julgará, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração, vamos pedir pela nossa nação também, por todos os governantes, todas as pessoas que têm autoridade em nosso país. Vamos agradecer a Deus também pela nossa independência. Vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças porque em nosso país nós temos liberdade para falarmos do teu amor, para testemunharmos sobre a Bíblia, a tua santa palavra para as pessoas abertamente, tanto em nossos templos como em nossas casas, nas ruas e também através da internet ou outros meios de comunicação. E nós te pedimos, Senhor, que continues abençoando as autoridades de nosso país, dando-lhes sabedoria para que isso permaneça da maneira que está, para que mais pessoas possam conhecer o teu amor, conhecer a tua graça através das pregações, através das mensagens e através também do nosso testemunho em nossos lares, em nossa vida aqui neste mundo. Nós te damos graças, Senhor, por todo o nosso país. Te damos graças pela independência que tu concedeste ao nosso país, independência para ter os nossos próprios governantes, e também te pedimos, Senhor, pelas eleições em nosso país, que seja feita, Senhor, conforme a tua vontade, para que o teu nome seja honrado, seja glorificado entre todas as nações. Nós te pedimos, Senhor, abençoe o nosso país. Nós te damos graças pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no teu templo para ouvirmos a tua palavra, para estudarmos, para meditarmos na tua santa vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Então hoje ficou para nós estudarmos a carta de Tiago, lá mais para o finalzinho, já depois de Hebreus. Quem está com a Bíblia da igreja é a página 926, carta de Tiago. Então essa carta, a carta de Tiago, ela é a primeira de 7 do que nós chamamos de epístolas gerais. Epístolas significa carta, né? Essas cartas gerais. Nós já saímos das cartas paulinas, as cartas escritas por Paulo,
já na semana passada quando estudamos Hebreus. Mas Hebreus era uma carta que ainda era direcionada a um grupo específico de pessoas de uma congregação lá na ilha de Creta. Tá? Já essas próximas cartas gerais que nós vamos ver agora, Tiago, Pedro, João, Judas, aqui para frente, elas foram enviadas a grupo de cristãos de várias partes diferentes. Elas não foram enviadas a um grupo específico de cristãos em uma cidade específica e elas também não foram escritas para uma pessoa específica, né? Como por exemplo Timóteo, Tito e Filemão, que eram cartas escritas a pessoas, ou Corinto, Éfeso, que eram cartas escritas a uma congregação. Tá? Então essas cartas gerais, elas eram escritas para pessoas de diversos lugares. Provavelmente eram cartas giratórias, né? Elas rodavam por toda uma região, passando por várias congregações, né? Para que várias pessoas pudessem ler. Então, ela não é escrita a uma igreja específica, né? É carta de Tiago, tá? Então aqui Tiago é o nosso autor, diferente das cartas de Paulo, que o nome se refere ao lugar ou à pessoa a quem foi enviada. Agora, daqui para frente, as cartas elas têm o nome dos seus autores, né? Ou supostos autores, né? Segundo os estudiosos da Bíblia. Tá? Então, essa carta, ela começa com um tom de carta, só que ela se transforma no final em um discurso. É como se fosse uma pregação transcrita aqui em um livro, onde esse tal de Tiago, depois nós vamos ver quem é, ele fala sobre alguns conselhos práticos sobre a conduta cristã. Tá? Então ele fala sobre a relação ricos e pobres, ele fala sobre orgulho e humildade, ele fala sobre sabedoria, paciência, oração, e ele fala sobre o controlar a língua. Ele coloca a língua como a parte do corpo que é como uma maçã podre no meio de várias maçãs. Ela acaba estragando o todo, né? Ele coloca a língua como a principal ferramenta que causa discórdia, por causa do mal falar, por causa das mentiras, das blasfêmias e tudo mais, né? Mas o tema central ainda dessa carta é fé e ações, ou fé e obras. Como eu já falei na semana passada, nós vamos focar nesse tema, fé e obras. Tá? Aqui em Tiago nós temos aquela passagem que causa muitas vezes dúvida, onde Tiago fala que a fé sem obras é morta. O que ele quer dizer com isso? Será que é uma contradição com o resto da Bíblia, que fala que a salvação é somente pela fé? Como que ele diz agora que a fé sem obras é morta? Então depois nós vamos focar mais nesse tema central. Os outros temas ficam para uma leitura em casa desta carta. Esse é um trecho que eu tirei de um livro que eu estava lendo para fazer esse estudo. A fé verdadeira se mostra na maneira como os cristãos vivem. Talvez essa frase já nos ajuda a dar uma luz, o que significa esse fé sem obras, né? A fé verdadeira se mostra. A fé é algo particular, cada um tem a fé no seu coração, mas de alguma maneira ela se externaliza, ela sai para fora, ela se mostra, né? Através de alguma coisa. Depois nós vamos ver o que, né? Então Tiago ele lembra aos seus leitores a necessidade de se ter padrões e valores genuinamente cristãos em todas as áreas da vida. Tá? Então nessa carta ele fala sobre riqueza, pobreza, humildade, orgulho, e ele fala isso dentro de diversos contextos, né?
até mesmo no contexto de estar no mundo. O cristão, ele é diferente do mundo. O cristão, ele é chamado de amigo de Deus, e sendo amigo de Deus, ele não pode ser amigo do mundo também. Aqui, mundo entende-se do sentido de pecadores. O cristão, ele não pode ser comparado a pecadores. Tem aquele ditado que diz: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Alguns discordam desse ditado, outros concordam com ele. O cristão que anda conforme o mundo, aí poderíamos dizer: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Essa é a fé morta. Aquele que diz que tem fé, mas ele anda conforme o mundo. O cristão, ele se difere do mundo, ele se destaca do mundo. Depois, então, a gente entra mais nesse tema. Quem, quando e onde? Tiago 1:1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Então, aqui o autor se apresenta como Tiago, mas ele não diz mais nada sobre ele. A maioria dos estudiosos defendem que esse Tiago é o irmão de Jesus. É o irmão ali por parte de Maria, ele é filho de Maria e José. Irmão, no caso seria por parte de mãe, porque Jesus, ele não é filho de sangue de José. Então esse seria o irmão mesmo de Jesus. Esse irmão, todos os irmãos de Jesus, que a tradição nos diz, eles não eram seguidores de Jesus. Eles mesmos não acreditavam em Jesus antes da ressurreição. Esse Tiago, o irmão de Jesus, chamado Tiago, ele foi convertido quando ele viu Jesus ressuscitado. Talvez ele estivesse lá aos pés da cruz ou próximo. Afinal de contas, a mãe dele estava ali também e era o irmão dele. Por mais que eles não acreditavam, nesse momento em que o seu irmão estava na cruz, provavelmente eles estavam ali juntos, mas eles não acreditavam nele. Então ele viu Jesus morrendo, muito provavelmente, e veio a crer em Jesus quando viu ele ressuscitado. Paulo menciona esse irmão de Jesus lá em 1 Coríntios 15. Ele fala que Tiago acreditou em Jesus quando o viu ressuscitado. Não só ele, como outros. Então, os irmãos de Jesus, por parte de Maria, eles vieram a crer em Jesus quando o viram ressuscitado. Então, provavelmente, esse Tiago é o irmão de Jesus. E esse irmão de Jesus, ele se tornou líder da igreja em Jerusalém. Então, isso também, se esse Tiago é o irmão de Jesus, nos leva a acreditar que o local onde essa carta foi escrita era Jerusalém. Eles viviam ali, próximos, e ele era líder da igreja, então muito provavelmente ele escreveu de Jerusalém, lá por volta do ano 50 ou 60, depois de Cristo. Não muito depois, nem muito antes. Não se tem certeza da data, mas está ali, entre o ano 50 e 60. A maioria dos autores concorda que foi no ano 60 depois de Cristo. Mas a data também não nos interessa e nem o autor não nos interessa muito. O que nos interessa é o tema, o que essa carta nos ensina. Então, o tema central é fé e obras. Vamos para o capítulo 2, nos versículos 14 a 26. Se alguém puder ler, todos eles. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: volte em paz,
tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, demonstrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então esse trecho aqui, ele foi uma pedra no caminho até mesmo dos reformadores no século XVI, de Lutero e os outros reformadores, porque dá a entender que a salvação acontece por meio de obras, né? O versículo 24, ele diz, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E aí, quando a gente compara esse versículo com Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. À primeira vista é contraditório, né? Primeiro Paulo, né? Porque Efésios está antes de Tiago, ele diz que a salvação é somente pela fé, né? Não por obras, para que ninguém se glorie por essas obras. E aí Tiago vem e diz que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Como entender isso que Tiago está falando aqui? À primeira vista parece que Tiago está indo contra o ensinamento de Paulo. Porque Paulo, tanto em Efésios, Romanos, em outras cartas, ele fala sobre a justificação somente pela fé. E aí Tiago fala que não é somente pela fé, é com as obras. Como é que isso acontece? Como nós entendemos isso? Será que devemos rasgar o nosso catecismo menor, tudo aquilo que a igreja luterana escreveu, construiu até agora em cima de Efésios 2, 8? Não, com certeza não. Primeiro nós temos que entender de quem são essas obras que Tiago está falando. Ou para quem Tiago está falando. Para quem Paulo também está falando. De quem são as obras que Tiago está falando? Quem são as pessoas que praticam as boas obras? Os justificados, os que têm fé. Paulo está falando também a pessoas que não têm fé. Vocês não são salvos pelas obras de vocês. Não pensem que ao fazer as obras vocês receberão a fé e serão justificados. Não, é somente pela fé. Tiago, ele complementa o que Paulo está dizendo. A fé, ela não gera, ela gera a salvação. As obras não geram a fé. Então as obras, elas vêm da fé. A fé produz essas obras. Tá? Então o Tiago está falando para, como ele diz no capítulo 1, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Os judeus
que estavam longe de Israel. E muitos deles cristãos, convertidos ao cristianismo, mas que conheciam todo o Antigo Testamento. Tanto que ele se refere em outras passagens a Abraão. E aqui ele também se refere a Raabe no versículo 25. Quem é Raabe? Raabe era uma mulher, ela era prostituta, e ela estava em Canaã quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida. E aí foram enviados alguns espiões. E essa mulher, ela recebeu esses espiões, ela os escondeu, e quando o rei de Canaã, um pagão, veio até ela e perguntou: onde estão os espiões? Ela enviou o rei para outro lado. Eles foram para ali, mas na verdade eles estavam escondidos. Tá? Então, Tiago menciona ela aqui, também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Tá? Então, primeiro ela teve fé no Deus que aqueles emissários estavam falando. Depois ela demonstrou essa fé escondendo eles através das suas obras. Tá? Então, primeiro veio a fé da Raabe, crer, a fé, como Hebreus 11 diz, fé é a certeza das coisas que não vemos, das coisas que estão por vir. Então ela teve fé na palavra deles, ela teve fé em Deus, depois ela agiu. Ela não agiu antes e depois creu. Tá? Então a ordem é fé, depois as boas obras vêm, tá? Não ao contrário. Tá? Então, essas boas obras que Tiago fala aqui são de pessoas já justificadas. Aqueles que já estão justificados fazem boas obras. Então, eles são salvos com as boas obras. Talvez essa fosse a melhor maneira de se traduzir aqui. Poderíamos dizer assim: vocês percebem que uma pessoa é justificado com as obras. A fé e obra, elas não estão separadas, elas andam juntas. E aí no versículo 26, Tiago ele diz assim: o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, fé e obras andam juntas, elas não podem ser separadas, assim como o espírito não pode ser separado do corpo. Se isso acontecer, o corpo está morto. Então, a fé sem obras é morta, porque não é fé verdadeira. Como eu já falei, a fé é algo individual. E a minha fé me salva. Ela não salva a minha esposa. Eu vou acreditar por ela. Não, ela tem que acreditar para receber os dons. Então, e se eu tenho uma fé verdadeira, a partir disso surgem as boas obras. Então, Tiago ele não está dizendo que nós renascemos pelas obras. Não é o praticar boas obras que nos faz nova criatura. É a fé. Tiago 1,18 diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele está falando da nossa regeneração pela palavra. O que Paulo falava sobre a palavra? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé ela vem pela palavra e as obras vêm com a fé. Elas acompanham a fé. Então, Tiago ele não pensa que nós renascemos pelas obras e sim pela fé. Então, o cristão ele é renascido por meio da fé. A criança que é batizada, ela não apresenta logo depois do batismo as boas obras, mas conforme ela vai crescendo, sendo desenvolvida, ensinada nos caminhos do Senhor, ensina a criança no caminho que deve andar, ela começa a apresentar aquilo que nós chamamos de fé reflexiva.
Primeiro, ela recebe a fé salvadora pelo batismo. Ela é uma criança de colo, ela não tem como expressar a sua fé por meio de boas obras, mas ela é salva. Ela já está salva por essa fé salvadora. Depois, conforme ela vai crescendo, ela vai apresentando essa fé por meio das suas obras. Então, nós renascemos sim pela fé e as obras acompanham essa fé. Então, Tiago ele difere fé morta de fé viva. A fé morta ela não produz obras, porque ela é morta, ela é só da boca para fora, ela não é de coração. Tá? Então, o que é uma fé morta? É uma fé que não gera boas obras. Já a fé viva, ela gera boas obras, naturalmente. Não há um botão, vou sair de casa, agora vou ligar o botão de boas obras. Eu passo por alguém necessitado na rua, agora eu vou ligar o botão boas obras, para ajudar essa pessoa. As oportunidades surgem em todo momento. E isso acontece naturalmente, as boas obras. E boas obras não devem ser confundidas em somente ir lá no mercado comprar uma cesta básica e dar para alguém, ajudar alguém a atravessar a rua. Boas obras é tudo que nós fazemos que está de acordo com a palavra de Deus em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida. Nós vivemos pela fé, nós vivemos em Cristo, por Cristo. Então tudo que a gente faz refletindo essa nossa condição de verdadeiros cristãos. Tá? Então a fé viva ela gera boas obras. Tiago 2,19, lá ele diz o seguinte: eu já estou em Pedro. Você crê que Deus é um só? É uma pergunta que ele faz aqui. Faz muito bem. E aí ele segue: até demônios creem e tremem. Até os demônios creem. E eles tremem diante do poder de Deus. Mas eles não praticam boas obras. Porque esse crer deles é um mero conhecimento. Eu estudar a palavra de Deus, a Bíblia, considerá-la como um livro, uma literatura qualquer, não vai fazer de mim um cristão, se eu não tiver a fé verdadeira. Eu posso ter o conhecimento de Deus a partir da Bíblia, mas não crer em Deus. Conheço o Deus cristão, dizem os cristãos que Ele criou o céu, a terra, que Ele enviou o Seu Filho a este mundo. Eu conheço, mas eu não creio que isso seja verdade. Vejam como o conhecimento de Deus não é necessariamente uma fé em Deus. Alguns cientistas, pelo menos os mais respeitados, eles não rechaçam a criação como uma verdade, mas eles os colocam dentro daquilo que chamam de teorias. A teoria da criação, tem a teoria da evolução, a teoria do Big Bang. Então eles não creem que Deus criou o céu e a terra. Eles creem na teoria que eles aprenderam, mas eles sabem o que a Bíblia diz sobre a criação. Então não necessariamente eles têm fé. Há um grupo de cristãos que nem sequer crê que Jesus é filho de Deus. Então eles conhecem Jesus. Os muçulmanos, eles têm Jesus como um profeta? Eles não creem que Ele é verdadeiro Deus. Será que eles têm uma fé verdadeira? Eles não têm, porque eles conhecem Jesus, mas eles não amam a Jesus como Filho de Deus, como Deus verdadeiro. Eles apenas creem como profeta. Então, ter um conhecimento de Deus não necessariamente é ter fé, não necessariamente é confiar. Isso é uma fé morta. Isso é uma fé morta que Tiago está falando aqui. Então, Tiago acertadamente entende que esta fé dada por Deus, sendo vida nova, necessariamente gera novos movimentos e obras. O que é a conversão a Cristo? Qual é a palavra grega que é explicada a conversão? A metanoia, que significa mudança de mente. A fé verdadeira, ela necessariamente gera uma mudança de mente.
Os pensamentos, eles influenciam ações. Então, se nós mudamos os nossos pensamentos para eles estarem segundo os pensamentos de Cristo, as nossas ações também estarão segundo as ações de Cristo. Tá? Então, a nova vida que nós recebemos pelo batismo, ela necessariamente é expressada por obras. Tá? Então, ele nega que sejamos justificados por uma fé sem obras. É o que ele diz no versículo 26. Como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa fé morta, ela não justifica, ela não salva. Conhecer a Bíblia, mas não amar Jesus como verdadeiro Deus, é uma fé morta. Essa fé não salva, ela não gera uma nova vida na pessoa e ela não gera salvação. Tá? Lutero, quando ele escreve sobre esse livro, ele diz o seguinte: antes de eu saber que Deus enviou Cristo ao mundo para morrer pelos pecados das outras pessoas, eu tenho que saber que Ele morreu pelos meus pecados. Saber que Ele morreu pelo pecado dos outros, mas não crer que pelos meus Ele também morreu, não é fé verdadeira. Então, as obras, elas acompanham a fé, elas estão andando juntas. Então, é a fé que justifica, mas quando nós falamos em fé, logo nós pensamos nas boas obras que a fé gera. Então, quando ele diz que somos justificados por fé e obras, ele não está dizendo que somos renascidos por essas obras. Se nós fôssemos renascidos pelas obras, as obras viriam antes da fé. Eu teria que fazer alguma coisa para receber a fé e então se tornar filho de Deus. Mas não é assim que acontece. Deus nos dá a fé e aí nós expressamos essa fé através de obras. Né? Também não diz que Cristo é em parte nossa propiciação pelos pecados e nossas obras outra parte. Tá? Essa confusão que Tiago causa em alguns teólogos é chamada de sinergismo. O que é sinergismo? Quando mais que dois ou mais trabalham para a salvação. Quem é esse mais que um? Cristo e eu. Sinergismo é o erro de pensar que as minhas obras me justificam em partes. Não, 50% eu faço, o resto Jesus faz. Esse é o erro do sinergismo. Nós, como luteranos, nós cremos, ensinamos e confessamos o monergismo. Mono de um. Um trabalha para a nossa salvação, que é Cristo. Então, Cristo faz 100% do trabalho. Nós não fazemos nada, nós somos passivos. Nós somos passivos na obra da salvação. Cristo fez 100%. Tá? Então, nós não podemos entender Tiago como eu faço um pouco, Jesus faz o resto. Não. Jesus faz tudo. E depois que ele fez isso, essa obra foi completada com sucesso, quando Jesus diz, está consumado, nós, pela fé, recebemos a salvação. E por causa que nós temos essa salvação, nós expressamos a nossa gratidão também por meio de obras. Tá? Então, o erro do sinergismo é este. Então, nós não somos sinergistas, nós somos monergistas. Um trabalha para a nossa salvação. Então, Tiago, quando ele fala ali que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé, ele está descrevendo como ele não está descrevendo como é a justificação. Ele está descrevendo como é a vida do justo, aquele que já está justificado. Ou seja, depois da fé, justificados e renascidos, nós praticamos boas obras. Então, esse versículo 24, ele não se refere ao processo da justificação. Ele se refere à vida da pessoa depois de justificados. Nós estamos justificados,
fazemos as obras, não tem como separar as obras da nossa fé, então nós vamos ser salvos com isso tudo junto. As obras vêm no pacote, né, por assim dizer. Antes eu falei que alguns estudiosos, eles dizem que Tiago ele vai contra o ensinamento de Paulo. Aqui nós temos um texto de Romanos que diz assim: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Se nós tirarmos do contexto esse texto de Paulo, nós poderíamos dizer que quem pratica a lei será justificado. Então nós somos salvos mediante a obediência da lei? Não é isso que Paulo está falando. Justos diante de Deus não são aqueles que ouvem. Aqueles que praticam a lei são justificados. Eu sei que é errado furar o sinal vermelho. Se eu apenas ouvir isso, é errado furar o sinal vermelho, mas eu furo o sinal vermelho, eu não estou sendo justo. Se eu só ouvir e desobedecer a lei, eu não sou justo. Agora, se eu ouço e obedeço a lei, eu ouvi dizer que furar o sinal vermelho é errado, então eu tenho que parar aqui. Não sei se o exemplo funcionou, mas é mais ou menos isso, né? Não adianta eu só ouvir e não obedecer. Aqueles que ouvem a lei de Deus, mas não a obedecem, não creem em Deus, não temem a Deus de verdade. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí então o versículo 24 de Tiago faz todo sentido. Vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aqui há uma relação entre esses dois versículos. Então Tiago não está indo contra o que Paulo ensinava. Eles ensinam a mesma coisa. A justificação é por fé, mas as obras acompanham. Não adianta eu só ouvir a lei de Deus, dizer que tenho fé e não obedecer. Isso não mostra que eu tenho fé. É uma fé morta. A mesma coisa com Tiago. Vocês percebem que a pessoa é justificada com as suas com as suas obras junto com a fé. Tá? Então, Tiago não está discordando de Paulo. Ele está complementando, ele está concordando com Paulo. Então, são proclamados justos os que têm fé e boas obras, porque elas andam juntas, não separadas. Tá? A pessoa que só diz que tem fé, mas não tem a verdadeira fé no seu coração, não é justa. Ela só tem a fé morta. Então, as obras dos santos são justiça e agradam a Deus em razão da fé. Então, essas boas obras que são praticadas em fé, com fé, elas agradam a Deus. E Tiago, então, está falando de obras produzidas pela fé. Tá? Aqui Tiago 2, 22 e 22, aqui está. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui Tiago está falando de Abraão. Abraão, quando Deus chegou para ele e pediu para ele sacrificar o único filho, Isaque, ele primeiro acreditou. Depois ele foi lá e ofereceu o seu filho. Mas Deus disse, não sacrifica. Eu vou arranjar um cordeiro. Ali naquele momento Deus arranjou um cordeirinho. Mas mais para frente ele enviaria o cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas, como nós vimos em Hebreus. Cristo é esse cordeiro. Tá? Então, a fé operava juntamente com as obras de Abraão. Ele primeiro acreditou, teve fé, depois ele agiu. Essa sempre foi a ordem. Com Raabe foi assim, com Abraão, com Davi, com Jacó, com Isaque, com todos os heróis da fé que nós vimos em Hebreus. Primeiro veio a fé, depois a ação. Tá? Então, aqui já mencionei a Raabe, ela teve fé antes de que a sua ajuda aos mensageiros demonstrasse a sua justiça. Primeiro ela teve fé, depois ela demonstrou essa fé ajudando os mensageiros de Deus. Então, concluindo, fé e obras caminham juntas, não tem como separar.
É como Tiago diz aqui no versículo 18, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. E aí Tiago complementa, mostre-me essa sua fé sem as obras. Como é que você demonstra a sua fé sem as obras? Somente da boca para fora? Eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, com as minhas obras, nós demonstramos a nossa fé. As boas obras, tudo aquilo que a gente faz em fé, elas demonstram que nós cremos em Cristo. Então, a fé é demonstrada através das obras. O justo vive pela fé com as obras, as obras acompanham. Ele vive pela fé, ele vive fazendo boas obras, porque elas estão juntas. Então, fé sem obras não é verdadeira fé. Aqui, nessa carta, Tiago ele está atacando aqueles que dizem, mas não fazem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tiago está combatendo isso. Vocês que dizem ter fé, mas não fazem, vocês não são verdadeiros cristãos. Vocês não são justificados, porque a vida de vocês não demonstra isso. Então é isso que Tiago está combatendo aqui. E ter fé em Deus não é o mero conhecimento de Deus. Saber que a Bíblia fala de um Deus, de um Cristo, não é ter verdadeira fé neste Deus e neste Cristo da Bíblia. Alguns creem num Cristo que ajuda financeiramente aqui neste mundo. A sua salvação é a salvação dos problemas financeiros ou outros problemas. Isso não é ter verdadeira fé em Cristo. A verdadeira fé consiste em crer que Deus criou o céu e a terra. Nós confessamos isso no credo apostólico, que Cristo é verdadeiro Filho de Deus, que foi enviado a este mundo, morreu, ressuscitou por nós, está no céu, à direita do Pai, e virá novamente em glória para justificar os vivos, os que estiverem vivos em seu retorno, e os que já tiverem morrido. Então, essa é a verdadeira fé. A fé que gera as boas obras. Então, o mero conhecimento intelectual não é fé salvadora. Nem produz frutos em resposta aos dons de Deus. Você não vê um professor universitário que fala da Bíblia, mas não crê nela, fazendo boas obras. Ele fala, os cristãos creem na teoria da criação, mas ele não pratica as boas obras por causa disso. Pode ser que ele faça coisas boas, mas não movido pela fé. E essas obras, elas não agradam a Deus porque não são obras em fé. Sabe-se lá quais são os propósitos dessa pessoa em fazer boas obras sem ser um cristão. Deus conhece o coração de cada um, então Ele sabe quem pratica as boas obras em fé e quem pratica obras sem fé. Deus conhece. Então, o mero conhecimento intelectual não é fé salvadora. O versículo 18, tu tens fé, eu tenho obras. Demonstre a tua fé sem as obras. E eu com as obras demonstrarei a minha fé. Então, uma pessoa ela não pode ter fé sem a resposta das obras justas. Nem alguém pode ter boas obras sem fé. Obras que agradam a Deus. Então, o problema não é que a fé precisa ter boas obras para ser verdadeira, e sim que alguns têm separado fé das obras, e as obras da fé. Esse é o problema que Tiago está combatendo aqui também. Aqueles que separam uma coisa da outra. Tiago está dizendo, não podemos separar, elas andam juntas. Então, a fé não pode ser separada da resposta das obras, porque as obras fluem naturalmente da fé implantada por Deus. Então, nós somos justificados com as boas obras. Elas estão juntas. Ela está implícita na fé. Entendido? Não gerou mais confusão? Graças a Deus. Comentários?
Já tinha? Não é novidade. Eu já vi muitos comentários dizendo que o professor falou, né, que plantas que eu virei tudo essa. Mas daí, no caso, eu nem sei, porque às vezes a gente está vendo uma pessoa, tem um pensamento depois que tu fica sabendo que... Na verdade, Sim. mas nem sei, né? Assim, o ditado, ele não explica o contexto, né? Ele não explica o contexto, porque aí nós poderíamos pensar, né? Jesus andava com pecadores, né? Ele andava com ladrões, cobradores de impostos, ladrões, né? Prostituta, fariseu, e ele não é pecador, né? Então, o ditado ele não explica o contexto, mas vamos imaginar o seguinte: tá um grupo de jovens aí na rua andando. Então, um está com uma garrafa de cerveja, outro está com um cigarro, um negocinho ali na mão. Pode ser que tenha um lá no meio que não está nem bebendo nem fumando, mas como que ele é visto? Ele é colocado no mesmo saco que todos os outros. Então esse ditado ele vai mais nesse sentido, ó. Se você está andando com tais pessoas, você será confundido com elas, né? Você será confundido com elas, né? Aqui Tiago fala que Abraão foi chamado amigo de Deus no versículo 23. Nós, pela fé, somos chamados amigos de Deus. Nós não temos como ser amigos do mundo ao mesmo tempo, porque são duas coisas distintas. O cristão ele anda na contramão do mundo, né? Aqui amigos no sentido, né, de fazer aquilo que agrada ao amigo, ao nosso amigo Deus. O que agrada ao nosso amigo Deus? As nossas boas obras em fé. O que agradaria o mundo? Discordar desse amigo Deus, né? Então, nesse sentido, esse ditado ele não explica o contexto, né? Na verdade, o erro não está na pessoa que está andando com aquele grupo, mas na pessoa que está vendo e está julgando que aquele ali também é maconheiro, né? Olha os maconheiros ali, né? A pessoa que está olhando, ela vê dessa maneira, tá? Então, o cristão ele deve, não vou dizer ele pode se diferenciar do mundo, não, ele deve demonstrar que ele não é do mundo, que ele é de um outro lugar, de uma outra pátria. Nós vivemos aqui nessa pátria de passagem, né? Nós temos responsabilidades aqui nessa pátria, nós temos direitos e deveres, mas a nossa vida não se resume a aqui. Aqui é só o comecinho, né? Aqui é só o início da nossa vida. Que quando a nossa vida aqui nesse mundo acabar, é que ela vai realmente começar. Que aí viveremos na eternidade, né? Então, aquele que não vive aqui neste mundo segundo a vontade de Deus, né? Aquele que vive aqui neste mundo não sendo amigo de Deus, não vai viver a eternidade sendo amigo de Deus, né? Então, para viver aqui neste mundo e na eternidade, nós temos que viver como amigos de Deus, não como inimigos de Deus. Do contrário, nós não viveremos a eternidade com Deus, mas sem, né? O inferno é descrito como um abandono, um afastamento de Deus, né? Então essa foi a nossa carta de Tiago. Na próxima a gente vai para Pedro. Pedro, aqui nós temos duas cartas, né? Como são um pouquinho mais extensas, nós vamos separá-las. Vamos fazer um estudo em 1 Pedro, vamos pegar um tema específico como hoje, e depois 2 Pedro, e vamos até o final. Já adianto que Apocalipse vai nos render pelo menos 6 estudos, porque Apocalipse é bem mais denso, bem mais difícil de compreender, e um estudo não dá tempo da gente ver tudo.
Vamos terminar cantando? Vamos cantar o 202, pode ser? Já fala aí do novo céu e da nova terra. Primeiro a gente cantou sobre aqui, sobre a nossa pátria. Agora a gente canta sobre a nossa pátria celestial. Novo céu e nova terra, 202. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Muito fiel promessa temos deste mundo encantador. Nova terra e novos céus para todos que são teus. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Nesta vida nós só vemos injustiça, ódio e dor. Na fiel restauração reinará a perfeição. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Novo mundo em que teremos só justiça, paz e amor. Nova vida com Jesus, que por nós morreu na cruz. Novo céu e nova terra, aguardamos, ó Senhor. Lá na glória cantaremos com os santos teu louvor, onde em plena e doce luz viveremos com Jesus. Vamos falar com Deus em oração, no final a gente pede a bênção em conjunto. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças pelas oportunidades que nós temos para ouvirmos a Tua Palavra, para meditarmos nela e também para entendermos mais aquilo que os Teus apóstolos, evangelistas e profetas deixaram registrados, movidos pelo Espírito Santo, para que nós, hoje, no século XXI, pudéssemos ter acesso à Tua santa vontade escrita para cada um de nós, termos em nosso lar acesso a tudo aquilo que Tu tens revelado para cada um de nós. E nós te pedimos, envia-nos o Teu Santo Espírito para abrir o nosso coração, para nos dar o entendimento necessário para compreender a Tua Santa Palavra, para compreender os Teus ensinamentos, para compreender o Teu propósito para a nossa vida. Nós te damos graças, Senhor, por teres enviado a Cristo, o nosso Redentor, para nos dar a fé, para morrer em nosso lugar e para ressuscitar e assim garantir também a nossa ressurreição naquele dia em que Ele regressar a este mundo para julgar os vivos e os mortos. Nós te damos graças por tudo que fazes em nossa vida diária, no trabalho, em nosso lar e também em nossa congregação. Te pedimos, Senhor, abençoa a nossa congregação, bem como também toda a Igreja Luterana e todas as igrejas que ensinam a Tua Santa Palavra de maneira pura, de maneira correta, de maneira sadia, para que as pessoas possam ser restauradas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, para que as pessoas
conheçam e creiam verdadeiramente em Cristo como o nosso único e verdadeiro Salvador. Em nome dele nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos pedir a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar. Então, antes, os avisos. Semana passada eu tinha falado que sábado faríamos a segunda edição do Cachorro Quente. Porém, os jovens encontraram um grande empecilho na hora de vender as fichas, porque a maioria prefere ir na cavalgada do que vir aqui. Então, nós vamos postergar essa edição do Cachorro Quente para uma próxima oportunidade, ainda sem data. Então, esse final de semana o culto vai ser no domingo. Tá? Então, mantém-se o domingo às 9 horas e com o batismo, o batismo do Flavinho. Tá? Então, domingo é o nosso culto. O Cachorro Quente dos jovens vai ficar mais para frente. Tá? Ainda avisaremos no grupo. Então, no grupo ainda vou avisar sobre o culto. E se alguém encontrar outra pessoa, já avisa, caso eles ainda estão achando que é sábado o culto. Tá? Então, domingo, mantém-se o nosso culto às 9 horas. E se Deus quiser, nos vemos na próxima quarta-feira também, seguindo aí com a primeira carta de Pedro. Que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês aos seus lares e nos vemos aí nas próximas programações.